Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim contar a minha história e vim falar sobre o porquê eu escolhi fazer o programa de au pair. Senta que lá vem história, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer, essa coisa é conversar. Então, foi uma decisão super importante, eu quero falar um pouco sobre quando foi que eu conheci o intercâmbio de au pair, como foi pra mim tomar essa decisão e tal. E eu conheci o intercâmbio de au pair no ano passado, no início do ano de 2019. E eu tinha acabado, quando eu conheci, eu tinha acabado de me formar, eu tinha acabado de concluir a minha graduação em psicologia, eu sou formada em psicologia. E aí eu tava num período que eu tava querendo muito fazer o mestrado, só que aí eu fiquei sabendo que a orientadora que eu queria, ela não ia disponibilizar vaga, não ia abrir vaga naquele ano. Aí meu chão caiu, eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida e tal. E tava um pouco perdida, e aí eu conheci o intercâmbio de au pair. E assim, eu conheci o intercâmbio de au pair, ou seja, com 24 anos de idade. Assim, muito tarde, vamos falar sobre isso, né? Eu sou da Bahia. E eu moro numa cidadezinha chamada Amargosa, que fica no interior da Bahia, tem 40 mil habitantes. Então, assim, eu acho que Amargosa, que é uma vila, acho que as informações não chegam tão rápido quanto chega, acho que em São Paulo. Eu vejo que muitas meninas, tanto no grupo no Facebook, nos grupos de WhatsApp, etc., eu vejo que muitas meninas são de São Paulo, são do Sudeste, são dessa região, Sudeste, Sul, etc. E, bom, pra mim, eu nunca tinha ouvido falar no intercâmbio de au pair até o ano passado, e eu nem sei como é que foi que eu fiquei sabendo. Eu acho que fuçando essas coisas de agência, de intercâmbio, e eu acho que eu acabei vendo sobre, e aí eu comecei a pesquisar, e aí eu falei, nossa, tudo a ver comigo, acho que é uma oportunidade incrível, acho que pode ser muito interessante fazer esse intercâmbio nesse momento. Eu lembro que no dia que eu descobri sobre o intercâmbio de au pair, eu virei a noite assistindo o vídeo no YouTube. Eu assisti muito vídeo de muitas meninas falando sobre a experiência delas, sobre como estava sendo, sobre o que era o intercâmbio, tudo. Eu descobri tudo pelo YouTube. Então, por isso que eu acho que o YouTube é um espaço tão bacana para quem tá nessa trajetória. Acho que o YouTube é um espaço muito bacana de muitas formas, né? Acho que tem muito conteúdo interessante e outros nem tanto. Mas acho que pode ser, sim, uma plataforma para ajudar muito a gente, para informar, sabe? E pra mim foi isso. Eu assisti muitos vídeos. E aí eu tava super perdida, me sentindo super perdida na vida naquele momento. Eu falei, nossa, eu vou fazer esse intercâmbio. E eu não conhecia muitas agências, assim, eu só conhecia as 3 maiores, né, que é a Cultural Care, Au Pair in America e a Au Pair Care. E aí eu resolvi, surgiu uma promoção na época na Cultural Care, e eu entrei em contato com a Cultural Care, fui pra Salvador, porque na minha cidade não tem agência de intercâmbio, é uma cidade muito pequena. Então eu fui pra Salvador, que fica 4 horas aqui de Amargosa de ônibus ou 3 horas de carro. E organizei tudo lá pra eu poder fazer a minha entrevista. E eu tava muito preocupada com o meu inglês. Eu acho que eu vou fazer um vídeo talvez só falando sobre o meu inglês, sobre minha trajetória no inglês. Mas eu já adianto que meu inglês não é essas Coca-Cola toda. Então eu tava muito aperreada, muito agoniada. E aí eu treinei assim, fiquei treinando as perguntas, né, que tem no grupão, do Facebook, etc e tal. Fiquei treinando, mas eu tava muito apreensiva com medo de reprovar, né, na prova. E aí eu fiz a entrevista lá na Cultural Care. Talvez eu até tenha, talvez eu faça um outro vídeo sobre quais foram as perguntas e como foi a minha experiência na entrevista com a Cultural Care especificamente. Mas enfim, né, eu cheguei, tive uma entrevista pessoal com uma mulher muito simpática, muito gente boa, que fez a parte do meu perfil. E depois eu tive a entrevista em inglês, que foi pelo tablet. E assim, eu fiquei muito nervosa, muito agoniada, mas eu consegui me desenrolar, eu achava que tinha sido ok. E aí voltei pra casa naquela apreensão, ai meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que não vai? Mas eu tava, assim, com fé de que eu não ia reprovar no inglês, que era o meu medo era de reprovar no inglês. Aí beleza, né, eu sei que, não lembro quando foi isso, mas acho que no máximo uma semana depois, acho que nem chegou a ser uma semana, eu recebi o resultado da Cultural Care dizendo que o meu perfil tinha sido reprovado. E não foi o inglês, sabe? Porque quando é o inglês, eles te dão a chance de refazer
a entrevista e tal, e eu, enfim, não tinha isso, assim, eu poderia tentar depois, mas eu não poderia ir fazer o intercâmbio naquele momento por causa do meu perfil. E eu fiquei tipo assim, que diacho foi que eu falei pra ter o meu perfil reprovado, sabe? Fiquei muito chocada com isso e tal. E pensando sobre, será que é porque eu sou filha única? Gente, eu sou filha única, e eu não sabia se isso interferia ou não. Não sei, porque às vezes eles têm essa ideia de que os filhos únicos são mais apegados, são mais mimados, são mais dependentes dos pais e tal. Bom, não discordo de que esse seja um clichê, mas eu acho que eu não faço parte dele. E eu não tava entendendo direito o que é que tava acontecendo. Pausa pra ver se esse negócio tá gravando, porque se não tiver eu aqui conversando... Tá gravando, Deus sabe se agora eu voltei pro lugar certo. Mas enfim, eu fiquei assim... Não sabia, não sei entender do porquê o meu perfil tinha sido reprovado. Aí que eu acabo o vídeo todo, quando eu vou ver, a bateria descarregou e não gravou nada. Então vamos continuar até onde tinha gravado. Eu tava falando, né, que eu recebi esse resultado da Cultural Care dizendo que o meu perfil tinha sido reprovado. Eu entendi, né, naquele momento que isso tinha sido uma resposta de Deus, até pelo modo mesmo como foi feito, por ter sido o perfil e não inglês e tudo mais. Falei, não, tudo bem, não era pra ser, vamos que vamos. Aí pouco tempo depois eu descobri que a minha orientadora do mestrado, a que eu queria, na verdade, né, que ela não é minha orientadora, é meu sonho que ela seja, ela tinha aberto vaga. Então eu fui, comecei a me preparar super em cima da hora para o mestrado da USP, porque a minha professora, ela é da USP e tal, a minha não, a minha futura orientadora, quem sabe. E eu fui pra São Paulo pra poder tentar esse processo seletivo. Assim, fui pra São Paulo, gente, saí da Bahia, pra São Paulo, tentar processo seletivo na USP. Sempre achei isso surreal. Eu não tava confiante de que eu iria passar e eu realmente não passei. Eu reprovei na segunda fase, mas foi muito bom, muito interessante, muito importante pra mim ter feito esse primeiro processo seletivo, até pra ter uma noção de como era, né? Eu nunca tinha feito e tal. E aí, depois que como eu não passei, assim, no mesmo dia que saiu o resultado, que eu vi que eu não tinha passado no mestrado, eu entrei em contato com a agência IE Paulista. Eu entrei em contato com a IE Paulista porque eu sigo uma menina chamada Bianca. Ela foi ex-au pair, ela já retornou pro Brasil, ela tinha acabado de chegar no Brasil naquele momento que eu tava lá em São Paulo, e ela tinha ido pela IE Sorocaba, e ela recomendava muito, falava muito bem da agência, e aí eu entrei em contato com a IE Paulista já que eu tava em São Paulo. Fui bem atendida e tudo mais, e aí depois alguém veio falar comigo já no WhatsApp. Quando eu vejo, era a Bianca. Ela tinha acabado de voltar pro Brasil, ela tava trabalhando na época pra EA Sorocaba. E aí também, enfim, eu sei que ela que me respondeu, eu marquei contato com ela, um encontro com ela. A gente se encontrou em um lugar fora da agência, foi super bacana, uma conversa super tranquila. Bianca é um amor, eu vou deixar inclusive aqui pra vocês o Instagram dela. Sigam, gente, ela tem um conteúdo muito interessante. Ela já teve a experiência de au pair e ela continua fazendo conteúdo pra ajudar meninas que querem ser au pair. Então foi muito bacana ter encontrado Bianca naquele momento. E aí ela fez comigo todo o processo da entrevista, né, que se faz normalmente, só que muito mais como uma conversa e não como uma entrevista, como tinha sido na Cultural Care. E aí eu sei que nisso, no final, assim, eu expliquei pra ela, eu falei, olha, Bi, no final dessa primeira parte, né, da entrevista, eu falei, olha, Bi, eu já tinha tentado na Cultural Care, inclusive, e tinha sido reprovado por causa do perfil. Ela, por causa do perfil? Aí eu falei, eu também fiquei sem entender nada. Ela, o que foi que você falou pra eles te reprovarem no perfil? Você toma algum medicamento controlado, algum não sei o que? Eu falei, não entendi. Aí ela, eu não sei se ela perguntou se foi eu, mas eu sei que teve uma hora que eu falei da terapia. Aí ela, você disse que fazia terapia? Eu falei que sim. Ela falou, então foi por isso. Não, isso não é algo legal pra se dizer pra agência, porque eles entendem como se você tivesse, tipo assim, é como se você não fosse emocionalmente forte pro programa. Eu acho que é algo desse gênero. Sendo que, pelo contrário, né, eu fiz terapia porque, inclusive, era um dos requisitos do meu curso. Eu sou graduada em psicologia, então eu precisava fazer terapia ao longo do curso e continuei fazendo porque a terapia mudou a minha vida. A gente faça terapia, muda a vida, sabe? E existem muitas pessoas que fazem um preço acessível. Eu sei que dinheiro é uma questão para algumas pessoas, sabe? Mas também tem muitas pessoas que fazem um preço acessível. Inclusive, se você quer saber, entre em contato comigo. Eu não atuo eu não estou na psicologia clínica, mas eu conheço muitas pessoas que fazem um trabalho incrível, já que eu sou da área, e eu posso indicar boas referências para vocês se vocês quiserem.
Então, terapia incrível, aí Bianca comentou sobre isso, eu entendi o porquê eu tinha sido reprovada na Cultural Care, o meu perfil, e aí depois, assim, já no final do encontro, ela falou: que tal a gente fazer, como é seu inglês, assim, e tal. Eu expliquei um pouco lá sobre a confusão que é meu inglês. Ela: vamos fazer a entrevista? Eu falei: Bianca do céu, em nome de Jesus, tu me dá um tempo pra eu poder estudar, né? Aí ela falou: não, vamos fazer logo e tal. Eu falei: Bianca, não, eu ainda tenho mais uma semana em São Paulo. Ela falou: mas eu não, vamos logo e vamos fazer. E aí eu fui fazer a entrevista no susto. Claro que eu tava muito nervosa, mas Bianca é tão incrível, ela criou um ambiente assim tão interessante, tão bacana, que eu me senti muito confortável lá, sabe? E aí, enfim, consegui falar, né, arranhar do meu jeito e tal. Aí no final da entrevista ela disse que quando ela foi, o inglês dela era pior do que o meu. Então que eu com certeza iria conseguir me virar, mas é óbvio pra eu continuar estudando inglês. Então eu já saí aprovada da entrevista, já saí aprovada do inglês, já fui na agência com ela, já me apresentou lá a agência, as coisas, tudo certinho. E fui pra casa mesmo só pra decidir. E aí, Luzia, vai fazer ou não vai fazer o intercâmbio? Essa era a decisão que eu tinha que tomar. Eu fiquei ainda mais um mês ou mais pensando sobre isso, vou ou não vou fazer. Quando eu decidi, já era início de dezembro, eu acho, eu entrei em contato com Bianca, e aí Bianca me respondeu que eles não estavam mais conseguindo aceitar o PED naquele ano, só no ano seguinte. Ou seja, só daqui a um mês ou 2 meses e tal. Porque, não sei se vocês sabem, mas existe uma quantidade limitada de au pairs que podem ir para os Estados Unidos por ano. Então, acho que as agências recebem, né, alguns DS, eu não sei, de forma limitada naquele ano. E o da agência lá tinha acabado. E aí, assim, vocês podem até pensar: mas você entrou em contato já no final de novembro para dezembro, era só esperar mais um mês, etc e tal. Só que, na verdade, eu tava na dúvida, sabe? Assim, eu tava muito confusa porque tinha a possibilidade de eu ir pro Rio de Janeiro tentar um mestrado na UF, que era um mestrado também que eu tinha interesse. E aí eu acabei decidindo que eu iria pra UF, que eu iria tentar um mestrado. Fui, assim, reorganizei tudo pra poder mudar pro Rio de Janeiro, né, pra Niterói, no caso, e ficar lá e... Enfim, mudei, tava super animada, né, eu ia ficar como ouvinte das aulas do mestrado, ia ficar lendo os textos e estudando pra poder fazer o processo seletivo, e que ia ser, acho que em maio e junho. Eu cheguei no final de fevereiro e no início de março começou a pandemia. E eu ainda fiquei lá pra ver o que é que ia acontecer, como é que as coisas iam ser, até que finalmente eles realmente cancelaram mesmo o mestrado pro ano de 2020, e as aulas também nunca tinham, não iam começar e tal, né, porque estamos em pandemia, nós estamos em pandemia. Então a questão do distanciamento social, do isolamento. Lá. E aí eu voltei pra cá, pra Bahia, e nesse processo entre voltar, saiu um edital da PUC São Paulo, do mestrado. E eu tentei e passei. Só que nisso que eu passei, a gente não temos o quê? Não temos bolsa, e eu não tenho condições financeiras de poder arcar com os custos do mestrado na PUC. E é isso, né, gente? É a era Bolsonaro, e não só na era Bolsonaro, os cortes já estavam acontecendo, na verdade, desde o governo Dilma, e aí o governo Temer acabou com tudo, e Bolsonaro agora a gente precisa nem comentar, né? Porque é um desgoverno, é um desserviço. Então, enfim, sem bolsa, sem possibilidade de seguir, né, no mestrado, que era um desejo. E aí, nesse processo todo, eu entrei de novo em contato com Bianca, e ela não estava mais na agência. Então ela me indicou o contato de uma outra pessoa, a Isa, e aí eu fiquei conversando com Isa, e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque é sobre o meu processo de fechar com a agência, etc. Eu quero contar mais detalhes depois. Mas foi nesse momento da minha vida que eu entendi, assim, eu já tenho 25 anos, se eu fosse tentar mais outro processo pro mestrado, não ia dar certo. Ou ia ser o mestrado, ou ia ser o au pair. Se eu fosse tentar mais outro processo de mestrado, eu iria estar abrindo mão do au pair. E isso estava pesando muito no meu coração, porque eu tenho muita vontade de fazer esse intercâmbio, sempre tive muita vontade. E o mestrado eu posso fazer em qualquer outro momento, e o au pair não, o au pair é agora. Então eu finalmente eu resolvi, me decidi que eu iria fazer, eu já fechei com a agência, já tô preenchendo o application. E é isso, assim, eu quero muito fazer o au pair, sabe? Eu já tive uma outra oportunidade de intercâmbio. Em 2018 eu fui pela minha universidade, minha amada universidade, que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu amo a UFRB. E lá a minha instituição me deu a oportunidade de um processo seletivo para fazer o intercâmbio acadêmico. Eu consegui fazer o processo seletivo, fui aprovada, passei 5 meses em Portugal, foi um período
foi um dos melhores momentos da minha vida. E por ter sido um dos melhores momentos da minha vida, por ter conhecido a potência que o intercâmbio tem, é por isso que eu quero voltar, eu quero fazer esse segundo intercâmbio. Eu cresci muito em todos os aspectos, eu cresci muito pessoalmente, sabe, como pessoa, assim, a visão de mundo, tudo mudou. Eu fui uma pessoa, eu voltei outra pessoa. Foi um intercâmbio que foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu sinto que eu preciso, nesse momento da minha vida, de um tempo para me conectar comigo. Eu sinto que eu preciso de um tempo para mim e de uma distância também da minha realidade para conseguir ver as coisas melhor. Tem uma música de Marcos Almeida que diz: antes que se possa ver, olhar de longe. Então eu acho que eu preciso disso, desse distanciamento para poder enxergar melhor as coisas. Eu acho que o au pair tem um combo que é tudo que eu tenho precisado nesse momento, sabe? O inglês, eu tô realmente muito determinada a consolidar o meu inglês. Eu acho que isso vai ser muito bom dentro dos desejos que eu tenho pra minha vida. A questão do crescimento pessoal, da maturidade, sabe? Eu acho que o intercâmbio traz muitos ganhos nesse sentido de independência, de autonomia, de trabalhar a tua solitude e quem tu é também, sabe? Eu acho que o au pair pode proporcionar isso em muitas medidas. Eu ia falar algumas, mas em muitas medidas. Acho, financeiramente falando também, é algo muito importante. Esse momento da minha vida é um momento que eu preciso trabalhar, eu preciso ter dinheiro, eu preciso pagar minhas contas. Então, casar um desejo, que é um desejo de intercâmbio, com a necessidade, que é a necessidade de emprego, é algo essencial e por isso esse é um intercâmbio excelente. O custo-benefício, o au pair é um intercâmbio muito barato, comparado a todos os benefícios que você tem. Então, com certeza, é um intercâmbio com custo-benefício excelente. E também, assim, é o clichê, né, do au pair: eu amo crianças. Mas, gente, eu realmente amo crianças. Assim, eu tenho a minha conexão com a infância é muito forte. Na psicologia, inclusive, a área que eu mais gosto é de pensar a educação e a infância. Se eu fosse escolher um público para eu trabalhar pro resto da minha vida, com certeza seria com as crianças. Eu aprendo muito com elas. Então, eu sou muito encantada por esse universo e que bom que eu vou estar com elas, que bom que é para trabalhar com crianças e não com outra coisa. Isso pra mim se encaixa muito bem. Então eu acho que o au pair ele vem e ele se encaixa com todas as minhas necessidades no momento, sabe? E principalmente com essa necessidade de ter um tempo pra mim, ter um tempo distante pra pensar o que é que eu quero da minha vida. Quais são os meus objetivos? Que vida eu quero construir pra mim, sabe? Eu não quero viver a minha vida de forma aleatória. Fazer uma coisa aqui, fazer uma coisa... Não, eu quero construir uma vida de sentido. Eu quero uma vida que faça sentido pra mim. E eu estou buscando essa vida de sentido por caminhos pouco óbvios, por caminhos incomuns. Mas eu acho que isso é um tanto a minha cara. Acho que o incomum, o não óbvio e tal, é um tanto eu. Então é isso, assim, é o que tem feito sentido pra mim no momento, é o que eu tô disposta a bancar no momento, não só financeiramente falando, mas emocionalmente falando também. E eu sinto que depois do meu intercâmbio de 2018, eu tô mais preparada pra poder passar por esse intercâmbio agora em 2021, né, provavelmente, a gente não sei ainda direito quando é que isso vai acontecer. Mas enfim, gente, é isso. Eu tô muito feliz com essa decisão. Essa era a decisão do meu coração, sabe? Eu quero, o mestrado faz sentido pra mim. Eu tenho outros projetos que fazem sentido pra mim. Mas abrir mão do au pair é algo que não fazia sentido. Eu acho que todo o resto pode esperar. O au pair tem uma questão de idade. E eu resolvi ir. E é isso, eu tô super feliz. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais efetivamente sobre como é que tá sendo esse meu processo, com que agência eu fechei, como é que foram tudo isso, né? Como é que foi que aconteceu tudo isso. E eu quero muito saber também sobre você, sabe? Você que tá aí querendo ir para os Estados Unidos no meio de uma pandemia, assim como eu. Como é que tá sendo isso? Porque eu não tenho visto muitas pessoas que estão postando sobre essa vivência do intercâmbio do au pair agora no meio da pandemia. Então eu tô super curiosa, se você tá afim de trocar, de conversar, vem conversar comigo, eu amo conversar. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz com essa minha decisão. Eu tô muito feliz em estar compartilhando isso aqui, em estar construindo memórias sobre isso.
Tô muito curiosa pra saber, sabe, as minhas expectativas, o que é que realmente vai acontecer, poder, depois que eu viver, olhar pra trás e saber exatamente o que eu tava pensando, o que eu tava desejando naquele momento. Então, assim, eu tô muito animada pra isso. Claro que com todos os medos, né, que acho que toda menina que quer ser au pair tem, que será que a família vai ser boa, será que eu vou conseguir passar um ano inteiro lá, será que eu vou suportar a experiência e tudo mais, eu tenho todos esses receios, mas vai ser muito bom acompanhar as minhas apostas e depois, mais pra frente, a minha realidade, né, o que realmente aconteceu. E é isso, gente, eu espero encontrar vocês em breve, quero saber como é que vocês estão, falem comigo, vamos conversar, e é isso, beijo e tchau!